Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento semanal de estudos de glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma, e aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma. Nessa aula de hoje eu trouxe para vocês um artigo para a gente discutir com um tema bem interessante, que é uma avaliação da prevalência dos pacientes com glaucoma que apresentam rápida progressão de doença. Esse é um ponto muito importante para a gente conversar, porque eu sempre falo aqui para vocês que, em geral, o glaucoma é uma doença de progressão lenta. Mas não é assim para todo mundo, existem algumas exceções, existem alguns pacientes que têm uma evolução mais acelerada da doença e com isso eles têm um risco maior de evoluir para a cegueira, então a gente precisa ser capaz de identificar esses pacientes na nossa prática para que a gente possa fazer um controle mais rigoroso desses pacientes e ajustar o tratamento deles de acordo com essa velocidade de progressão de doença. Então a gente sempre precisa ter em mente essa possibilidade de que talvez o nosso paciente tenha uma evolução natural de doença diferente do mais comum. E esse estudo ele faz justamente uma análise disso. Qual será que é o percentual dos nossos pacientes com glaucoma que tem essa evolução de doença mais acelerada? Será que isso realmente é uma exceção? Ou será que a gente precisa estar mais atento a esses doentes no nosso dia a dia? A gente usa como referencial principal para progressão de doença o campo visual. Ele é o principal exame que a gente usa para classificação de estágio de doença, porque ele determina a função visual do nosso paciente, o quanto que essa função visual piora ao longo do tempo e ele permite a gente agir como prevenção ao dano funcional, paralisando essa progressão antes que isso chegue num ponto em que vá afetar a qualidade de vida do nosso paciente. Agora, os nossos diferentes pacientes, eles vão ter risco variável de evoluir com esse dano funcional. A gente vai ter aquele paciente com doença de progressão lenta e que você vai fazer um controle e ele vai ser assintomático em relação ao glaucoma pela vida toda. E a gente vai ter também aquele paciente que tem uma doença mais grave, com uma progressão mais acelerada e que vai acabar sendo sintomático e ao longo do tempo vai evoluir com uma perda significativa de visão. O que a gente define então como uma progressão acelerada? O que é piorar rapidamente? Quando a gente tem um paciente que ao longo de repetidos exames de campo visual, a gente identifica que esse paciente tem uma perda superior a 1 decibel por ano no MD, esse é um paciente que está tendo uma progressão acelerada. Isso o próprio aparelho calcula para a gente, conforme a gente vai fazendo repetidos exames no mesmo aparelho, nesse caso avaliando 5 exames consecutivos, o próprio aparelho ele consegue calcular para a gente através do MD quantos decibéis o nosso paciente perde por ano. E isso é muito importante como informação de controle desse paciente. E aqui, para mostrar para vocês a importância disso, eu quero relembrar um pouquinho como a gente faz o estadiamento do glaucoma através do exame de campo visual. O MD é o nosso principal referencial de estadiamento, ele não é o único, as classificações usam também a posição desse defeito no campo visual, porque é claro que um escotoma central atrapalha muito mais a visão do paciente do que um escotoma lá na periferia. Mas deixando um pouquinho de lado nesse momento, já eu vou voltar a falar disso, deixando um pouquinho de lado a questão da localização e focando no MD, a gente classifica como um glaucoma inicial aqueles pacientes que têm até -6 de MD. Quando o MD fica entre -6 e -12, isso é um glaucoma moderado.
Quando a gente tem MD a partir de -12, isso já é um glaucoma avançado com uma perda funcional significativa para esse paciente. E se essa doença continua progredindo e esse paciente chega a -22 no MD, isso é classificado como cegueira legal. Então é onde a gente nunca quer que os nossos pacientes cheguem e que a gente pare o processo antes disso. Agora pensa comigo, se 6 decibéis é um quadro inicial e 12 decibéis é um quadro avançado, a gente está falando aí de uma diferença de 6 decibéis. Um paciente que perde 1 decibel por ano, ele pode sair de uma doença em estágio inicial para uma doença em estágio avançado num intervalo de tempo de apenas 6 anos. Isso é uma progressão acelerada quando a gente fala de glaucoma, que classicamente é uma doença de progressão lenta. Então, um paciente que está saindo de uma visão boa em que ele é assintomático e ele leva a vida dele normalmente, para uma visão muitas vezes tubular em que ele tem muita restrição num espaço de tempo de 6 anos apenas. Então, uma diferença de 1 decibel em 1 ano é uma perda de visão bastante acelerada. O que esse estudo vai avaliar, então? Ele vai pegar um grupo de pacientes em tratamento, acompanhar esses pacientes, verificar a progressão e a velocidade de progressão no campo visual e ele vai avaliar quantos desses pacientes são rápido progressores. E ele vai fazer essa avaliação de duas maneiras, tanto no MD, que é o índice global, quanto também avaliando a visão central desses pacientes. A metodologia, então, é de um estudo de desenho retrospectivo, através da análise do prontuário e dos exames anteriores desses pacientes, em múltiplos centros em duas populações, população australiana e população dos Estados Unidos. Todos os pacientes são diagnosticados com glaucoma, com todos os tipos de glaucoma possíveis e são excluídos todos os pacientes com comorbidades oftalmológicas. Os exames foram todos feitos no Humphrey, isso é importante porque para a gente ter comparatividade a gente precisa usar o mesmo aparelho e eles excluíram os exames que não eram confiáveis para tirar a influência da subjetividade e das flutuações do campo visual no estudo. E aí, como eu disse, eles fizeram uma avaliação de índice global e de visão central. Como que foi isso? Eles fizeram a análise de progressão através da diminuição do MD e eles fizeram também uma análise em separado dos 12 pontos que ficam localizados nos 10 graus centrais da visão. Então, ali na visão central, o aparelho testa 12 pontos ali e eles fizeram uma análise específica desses 12 pontos. E aí, quais foram então os resultados que eles encontraram? Aqui nessa tabela, a gente tem uma coluna do Mean Deviation, que é relacionada ao resultado do MD como índice global, e a gente tem uma outra tabela que é o Mean Total Deviation, que é relativo somente aos 12 pontos centrais. E o que a gente percebe é que a grande maioria dos pacientes realmente teve uma evolução lenta, a grande maioria deles teve menos de 0,25 de variação, independente de ser o MD ou nos pontos centrais, mas a gente observa também que não é tão baixa assim a quantidade de pacientes que teve uma progressão bem acelerada, acima de 1 decibel por ano. 12,5% no grupo em que ele avaliou o MD, 11,7% em relação à avaliação dos pontos centrais. Então, o que esse estudo mostra para a gente é que 12,5% dos nossos pacientes em tratamento, em acompanhamento, eles têm progressão acelerada. Isso é muito preocupante, porque 12,5% significa um paciente em cada 8 pacientes. E eu tenho certeza que todos vocês que estão me vendo têm 8 pacientes com glaucoma, e isso significa que pelo menos um deles está piorando aceleradamente, mesmo em tratamento.
Então, esses pacientes, eles têm um potencial muito alto de evoluir para cegueira e a gente precisa identificar quem eles são. Esse resultado, ele é condizente com o resultado de outros estudos da literatura que mostram valores semelhantes de prevalência de progressão acelerada. E esses pacientes, eles são aquele paciente que de repente do nada aparece com um campo visual tubular, se você só acompanha esse paciente uma vez por ano, por exemplo. E eu sei que muitos de vocês têm como hábito acompanhar os seus pacientes de glaucoma com campo visual somente uma vez por ano. E isso é muito insuficiente para esses pacientes. Esses pacientes, eles precisam de um controle mais rigoroso, com um intervalo mais curto entre as testagens do campo visual, muitas vezes até mesmo de a cada 3 meses. Então, progressores rápidos no MD, 12,5%. E considerando os pontos centrais, aquela avaliação dos 12 pontos nos 10 graus centrais, esse número também é muito alto, 11,7%. Então, uma coisa que a gente precisa parar para refletir é o quanto que a gente não tem valorizado a visão central desses doentes, apesar deles terem uma perda significativa e de ser a área que mais vai impactar em termos de qualidade de vida esses doentes. Então a gente fica com aquela coisa clássica de que o glaucoma é uma doença que afeta a visão periférica, mas olha só, 11,7% dos nossos pacientes tratados progredindo rapidamente na visão central, que é a área mais nobre da visão e que vai impactar e muito a qualidade de vida desses doentes. E se a gente levar em conta um critério um pouquinho mais flexível e levar em conta as progressões a partir de meio, na verdade aí no slide está errado, eu escrevi 5, mas é 0,5. Se a gente levar em conta a progressão a partir de 0,5, eu vou voltar lá na tabela para vocês confirmarem aqui, 0,5 no ponto central, 29% dos pacientes tiveram essa progressão. Então, quase 30%, 1 em cada 3 pacientes, tiveram uma perda de meio decibel por ano nos pontos centrais da visão. Isso é muito significativo e muito impactante em qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, uma coisa que a gente precisa refletir é passar a dar mais importância para esses pontos centrais do exame, porque os nossos pacientes pioram mais rapidamente do que a gente imagina. Então, a gente precisa acompanhar esses pacientes mais de perto. Se você só fizer campo visual uma vez por ano, você não vai identificar esses pacientes a tempo. É por isso que o preconizado é fazer o campo visual no mínimo 2 vezes por ano para os pacientes com glaucoma, para você identificar esses pacientes e a partir do momento que você identificar eles, você pode reduzir ainda mais esse intervalo de exame para você ter certeza de que você realmente paralisou essa progressão. Esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento mais próximo. E um outro ponto de discussão importante é essa relevância dos pontos de visão central. A gente precisa começar a dar mais atenção para a visão central dos nossos pacientes com glaucoma, porque eles têm perda significativa nessa região, sim, e o impacto em qualidade de vida é muito maior. E um ponto importante é que os nossos softwares de campo visual de todos os aparelhos, eles têm o MD como um índice de função visual global, eles têm LV e PSD como índice de perda localizada, mas a gente não tem um índice, a gente não tem uma avaliação específica para a visão central. Os nossos aparelhos não fazem isso. Então a gente tem que pegar esse exame e dar uma atenção especial para essa região. E os nossos fabricantes de aparelho, eles precisam desenvolver índices que meçam isso de maneira mais objetiva para a gente poder acompanhar a visão do nosso paciente do ponto de vista da visão central com esse exame.
E aí, uma outra coisa que a gente pode parar para pensar um pouco vendo esses números é se a gente não deve, de certo modo, relativizar o que a gente vai aceitar de perda nesses pontos centrais. Porque a gente considera a perda acelerada a partir de 1 decibel por ano. Mas 1 decibel por ano perdido na periferia é muito diferente de 1 decibel por ano perdido na visão central. Então, será que a gente não deveria ser mais rigoroso e fazer como sugeriu o autor quando ele fez aquela avaliação de 0,5 decibel na visão central? Será que a gente não deve estabelecer critérios mais rigorosos para os pontos mais nobres da visão? Então, até que ponto a gente não deve relativizar e valorizar mais esses pontos centrais? Nas classificações de estadiamento, a gente tem maneiras de valorizar mais esses pontos centrais. Mas em relação à progressão, será que a gente não deveria também relativizar isso e para os pontos centrais mudar o que a gente considera como progressão acelerada para valores mais baixos? Isso é uma coisa para a gente pensar no manejo dos nossos pacientes. E outra coisa que a gente deve pensar em relação a esses pacientes é rever as nossas estratégias de tratamento, porque todas as nossas estratégias atuais de tratamento do glaucoma, elas são voltadas para controle de pressão intraocular. Será que isso é suficiente? Será que a gente não deveria estar pensando em outras estratégias? E aí a primeira coisa que vem na mente são as estratégias de neuroproteção, e a gente não tem ainda uma boa estratégia eficaz de neuroproteção para glaucoma. E talvez o grande diferencial para esses pacientes, o que será que eles têm de diferente de todos os outros pacientes que progridem lentamente? Talvez a chave dessa diferença esteja ali no nervo e não na pressão intraocular. Então, isso é uma coisa que a gente precisa buscar para os próximos anos. Estratégias de tratamento que sejam diferentes de somente controle de pio, porque os nossos pacientes, eles não são todos iguais e a gente não sabe exatamente o que faz esses pacientes piorarem mais rapidamente do que os outros. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no Glaucoma Academy, e se você estiver preparado para dar um passo além comigo e aprimorar os seus conhecimentos de glaucoma, você tem a possibilidade de se inscrever no meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. O link para você ter mais informações vai estar aqui embaixo, ou na descrição, ou nos comentários, em algum lugar aqui embaixo desse vídeo. Até semana que vem!